Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos embora para a nossa segunda aula do quarto trimestre. Galera, tá chegando ao fim, mas a gente tem que terminar esse quarto trimestre. A gente vai falar dos elementos da narrativa, tá? Por que a gente está falando dos elementos da narrativa aqui? Porque a gente precisa pontuar por conta do gênero textual que a gente está estudando, que é o romance, tá? No elemento da narrativa, a gente tem que pensar no enredo, que o enredo é fundamental para a narrativa. Trata-se de um conjunto de fatos que acontecem ligados entre si e que conta as ações dos personagens. Então, o enredo é basicamente a história e as ações que vai ser desenvolvida ao longo do texto, tá? E ele vai ser dividido em partes que a gente tem que estar ciente que todo texto de base narrativa tem essas partes. A situação inicial, que é o momento em que o autor vai apresentar o espaço, o personagem, o tempo e pontuar o início da ação que vai ocorrer com o protagonista, tá? O estabelecimento de um conflito, que é necessário para desenvolver a ação. Qual é o conflito que o nosso protagonista vai passar? Ele pode ser uma aventura, como um romance de aventura, pode ser um conflito psicológico, se a gente pensar no romance psicológico, tá? Eu estou pontuando dentro do gênero textual que a gente está estudando. Mas pode ser inúmeros, pode ser conflito com uma empresa, pode ser conflito pessoal, enfim, o conflito é essencial a gente estabelecer para configurar uma narração. Desenvolvimento, que vai ser o momento em que o autor vai falar dos personagens e solucionar o conflito, tá? O clímax é o principal momento do enredo, que é o momento em que o protagonista enfrenta o antagonista e o desfecho que finaliza toda a história, ok? Vai finalizar toda a história. Então, esses são os elementos do narrativo, o enredo. Segundo, falando do espaço. O espaço é o lugar onde que a narrativa acontece. Ele é importante não só para situar a gente que está lendo o texto quanto ao local, mas principalmente porque contribui para a elaboração dos personagens. Né? O espaço é primordial para a gente identificar a personalidade do personagem, que tipo de conflito ele vai se envolver, né? Então, o espaço é de fundamental importância a gente entender para a gente conseguir interpretar a história. Afinal, o espaço onde as pessoas, mesmo que fictícias, vivem, interfere na sua aparência, vestimento, costumes, oportunidades, atividades e até mesmo na sua personalidade. Imagine no romance de aventura se não tiver um espaço propício para se viver uma aventura. A gente não consegue criar aí uma história narrando de uma aventura se o espaço não for propício para isso. Essa é a importância do espaço para a narrativa. Vamos seguindo. O tempo. O tempo é necessário porque é através do tempo que a gente consegue desencadear as ações. As ações elas ocorrem através de um tempo. E esse tempo é dividido em cronológico, né? Está relacionado à passagem das horas, dos dias, dos meses, dos anos, aquele tempo marcado mais comum que a gente conhece, e o psicológico, que aqui a gente vai não estar envolvido no tempo cronológico, e sim no tempo da passagem, das lembranças do personagem, as situações que ele viveu, como ele se transformou ao longo da história. Então, o tempo psicológico, ele também é necessário para a gente conseguir identificar o amadurecimento da história e dos personagens, tá? Assim como o espaço, ele é muito importante para definir características dos personagens, principalmente as psicológicas. Afinal, pessoas que vivem em épocas diferentes costumam ter visões de mundo, atitudes, pensamentos e situações também diferentes. Então, definir o momento em que a história vai se passar é necessário para a gente criar personagens e conseguir definir ações dele. Seguindo,
O narrador, quem conta a história. É necessário ter qualquer tipo de texto narrativo, um narrador, tá? A história precisa ser contada por alguém. E esse narrador, ele tem papel fundamental também. Por quê? Dependendo do tipo de narrador, a gente pode conhecer uma história a partir das perspectivas do narrador, tá? Por isso que ele vai se dividir. O narrador personagem é o narrador que participa da história, ele é personagem da história. Qualquer personagem da história. Aí a gente conhece a história através do ponto de vista dele. Ele que está contando a história. Então ele vai contar os fatos de acordo com o que ele acredita, de acordo com as impressões dele, tá? E a gente consegue identificar o narrador personagem quando os verbos e os pronomes estão na primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural. Narrador observador, ele não participa da história, ele não põe impressões na história, mas ele conta a história. A gente diz que ele conta de forma imparcial. Ele não está se metendo na história. A gente consegue identificar o narrador observador com verbos e pronomes na terceira pessoa. E tem também o narrador onisciente, que é uma mistura dos dois tipos de narradores anteriores, tá? É o narrador observador, ou seja, os verbos e os pronomes estão na terceira pessoa. Entretanto, ele vai nos dar dicas de como os personagens são, características psicológicas desse personagem, tá? O que o personagem está sentindo na hora de que ele está passando pelo momento. Então ele vai nos soltando dicas. Não é que a história está sendo narrada pelo ponto de vista dele, ok? Mas ele nos fornece algumas situações importantes para a gente entender o que se passa na história, tá? Pelo fato desse narrador conhecer muito bem os personagens, bem com seus pensamentos, sentimentos, ideias e atitudes, ele pode opinar sobre tais comportamentos ao longo da narrativa. Então, o narrador observador, que tem a característica de narrador observador, mas aqui ele está dando opiniões sobre as atitudes dos personagens ao longo da história. Vamos seguindo aí. Galera, chegamos ao fim, faça as atividades e a gente se vê em breve, viu, pessoal? Tchau, tchau.